Vamos falar dos cenários, gente, né? Os cenários de Astros of Love. Vamos começar, Fran. O que você quer falar aí sobre os cenários? Dá aí sua opinião. Lembra de desmutar, se estiver mutada. Já desmutei. Ó, eu não vou fazer comparação, não tem como fazer comparação, senão eu vou fazer comparação com um drama que está na moda, todo mundo está badalando, não pode. Então, eu fiquei impressionada com o cenário. Hoje mesmo eu estava revendo o primeiro episódio e os efeitos, os cenários a primeira cena, que é exatamente quando a mãe da Jimin está em trabalho de parto. Gente, o que é aquilo? Como foi que eles tiveram aquela ideia de fazer aquilo de uma forma tão sutil, o nascimento da Jimin? A Jimin está dentro, encapsulada e todo o ambiente preparado para o nascimento dela de uma forma extremamente etérea, né? Como uma flor deve nascer, como um fruto deve nascer. E aquela criança dentro daquela cápsula, eu achei assim fantástico. Eu nem havia prestado atenção na época. Isso independente de tantos outros cenários que eu fiquei maravilhadas na época. É lógico que hoje nós temos, com a tecnologia, nós temos cenários que, lógico, vão deixar o do Astros of Love para escanteio, pelo menos de lado. Mas que para a época foi um babado. Eu só tenho uma coisa, aplaudir muitas cenas, inclusive a gente vai comentar, não é? Aquela cena da entrada quando a Jimin encontra com o Fada Peixe, aquilo ali tá belíssimo. Ele passeando com ela naquele mar galáctico todo. Enfim, eu achei o cenário deles simplesmente fantástico. E, logicamente, que também nisso está a criação dos submundos. Não podemos só pensar nos cenários celestiais, nós precisamos também pensar no cenário do espelho d'água, né, onde que era o habitat natural da Jimin, como também dos submundos, que é aquela coisa árida, aquilo que não tem vida, aquilo que nos remota simplesmente a um estado de terra-terra, de aridez, onde não tem sentimento, onde não tem nada que dê vida, né? Uma vida árida, seca. Ó, aplausos. Uhum. E você, Cris, o que você achou aí na época dos cenários, do drama? Eu achei o cenário deslumbrante, era bem voltado para o dourado, né, para ressaltar o imperador, a imperatriz, principalmente o Fênix, né, porque eles estavam no poder. O local onde o Fada Peixe ficava também, eu achei muito bonito, que ele controlava as estrelas e tal. Lembra também Star Love, que é da franquia, né, lembra muito, eu achei fantástico o cenário. Muito bem feito, e quando você assiste o making of e vê como que ficou depois, é surreal, é deslumbrante. Eu não sei como que os atores conseguem gravar naquela tela verde para depois, que não está totalmente pronto, né? Não está totalmente editado, para depois ficar tão deslumbrante assim. Eu não teria essa capacidade. Eu fico muito impressionada. A pessoa tem que imaginar. Como que consegue? Imaginar isso. Aqui ainda é pouco, porque, vamos dizer assim, geralmente eles só botam o céu em tela verde. Mas você imagina, por exemplo, tem filmes que são gravados todo em tela verde, que os seres que eles estão contracenando, todos não existem. Então eu acho que ainda é pior ainda quando você faz um filme desses, que o outro personagem nem tá lá. Por isso que eu gosto da maneira que o James Cameron grava Avatar. Que, embora seja tudo tela verde, tá tudo lá de certa forma. Nem que seja... Ele bota uma maquetezinha de um bichinho, alguma coisa pra servir de ponto de referência pros atores, né? Então... No making of, eu vi... Se não me engano, eu vi aquela maquete daquele servo que acompanha o Fada Peixe. Sim, eu esqueci que ele... Tá aqui, ele tem... Eles fazem um bonequinho pra servir de ponto de referência. Um bonequinho. Tia, quer falar aí dos cenários? Fala um
pouco dos cenários para nós? Tudo grandioso e muito coerente. Os cenários são muito coerentes com os personagens, né? Então, por exemplo, para mim é muito marcante o cenário, tanto o cenário do reino, né, onde vive o Fênix, é um cenário muito marcante. É também marcante os cenários lá dos reinos inferiores, e é bonito também aquela entrada lá onde mora a mãe do Fênix, do Fada Peixe. É um cenário também mágico. A gente sabe que é que nem como a Fran falou, em 2018 tinha menos tecnologia do que hoje, mas eles para aquele momento eles foram grandiosos. E você, Gervásio, quer falar um pouco dos cenários? Eu vou com a tia. Eu só posso resumir os cenários como grandiosos, todos eles. Não somente o reino dos céus, o mundo inferior, mas também o reino das fadas de plantas. Até quando você vê a distância, o reino das aves, é grandioso, tudo é grandioso, tudo tem essa imponência de coisas grandes, maravilhosas. Você olha pro... assim, veio meio que off, veio o final. Quando você vê o final, você vê lá o Reino dos Céus, aquela coisa gigantesca, dourada e branca, o mundo inferior, aquele azul escuro e preto, e o Reino das Flores tão colorido. Eu sempre me achava muito lindo aquela plataforma que eles têm, que lá no Reino das Flores tem, aquele lago cheio de Victoria Red, de orquídeas, coisas do gênero, e aquela grande pilastra que vai até o céu, e assim, meu Deus, que coisa incrível. Então tudo é grandioso, só isso posso dizer. Solange, o que você achou, Solange, dos cenários? Desse gênero, foi o segundo drama que eu vi. Eu tinha visto o primeiro Eternal Love, depois eu já engatei nesse, né? Eu também. Mas a gente fica impressionado e dá muita veracidade, né? Parece que você tá lá dentro assistindo, participando lá, vivenciando a história. Uma outra coisa também é que os atores, a maioria, eles têm uma formação universitária nessa área, né? Então eles devem ter as aulas assim voltadas para atuar, né? Como que eles atuam nesse... como que eu vou dizer? A gente vê aquele making off, como que eles vão atuar ali com um personagem imaginário. Eles devem ter alguma formação básica nisso. A maioria deles a gente pode ver que eles têm curso superior, e deve ser uma faculdade bem, bem legal lá. Deve ser um curso bem feito. Faz parte da formação você aprender a imaginar, a trabalhar assim. Até porque tem coisas que, tipo, pra chorar você tem que ter uma, né? Pra chorar de verdade você tem que fazer uma introspecção, pensar em algumas coisas que vai te fazer chorar. São raros os atores que a gente vê que ele não tem formação superior na área. Sim. Eles até lá na China veem isso com maus olhos, né? Quando a pessoa não tem formação. É engraçado. Eu acho até estranho quando não tem, mas não deixa de ser bom ator. Tem atores muito bons que não tem. Tem atores que são bons que não tem esse tipo de formação. Eu, na época, vou falar igual a Solange, eu tinha visto Eternal Love no ano anterior, certo? Que é 2017. E no ano seguinte eu vi Ashes of Love. A primeira coisa que me chamou a atenção em termos dos cenários foi que eu achei eles muito mais coloridos e muito mais cheios de acessórios do que era em Eternal Love. Eternal Love, os cenários são muito mais simplistas. Se você olha a sala do Dijun, ou sabe, o quarto ali do Yerua, ou o próprio mundo celestial, eu acho que eles têm menos detalhes. Aqui tudo tem muita textura, sabe? Toda a pilastra tem textura de nuvem, toda a porta tem uma textura própria. Eu acho assim, legal a diferenciação que eles fazem. Tipo, o palácio da Imperatriz Celestial tem um layout, tem uma textura. O palácio do Fada Peixe tem um layout, tem uma textura. Tanto que a textura foi usada em The Starry Love, porque The Starry Love fazia mais menção à questão das estrelas, né? Porque o Empírio também tinha a ver com estrelas, assim como o Fada Peixe. Então eles usaram praticamente toda a textura que era só do palácio do Fada Peixe em todo o drama do The Starry Love. Então é muito legal como eles fazem essas divisões. O palácio do Fênix tem a textura dele, sabe? Que é uma coisa mais puxada pro fogo. E então era muito mais detalhado do que eu tinha visto em Eternal Love, porque Eternal Love, vamos dizer assim,
todo o Palácio Celestial, tudo que era no mundo celestial, era tudo igual. O Palácio do Dijun não era muito diferente do que era do Yeruá, que não era muito, sabe? Todas as passagens de um lugar para um outro era aquela coisa bem parecida. Aqui não. Se você tá no Jardim do Fada Peixe, ele tem todo um estilo. Se você tá no Jardim do Fênix, ele tem todo um estilo. Então eu achei legal essas diferenciações que eles fizeram bastante. Principalmente aqui no Reino Celestial. Achei incrível de ver que aquele mundo que eles vão pro submundo, que é aquele lugar que eles passam um tempo, foi todo realmente construído. Não é cenário. A gente vê no make-off que eles realmente construíram tudo aquilo. E aquela água que parece verde, vocês viram no make-off, eles botaram umas luzes verdes na água. Não era só um efeito que eles fizeram de pós-produção. Então achei incrível que eles realmente construíram tudo isso. E o submundo eu também achei com bem mais detalhes, bem mais características do que a gente tinha em Eternal Love. Não que eu goste mais. Eu vou dizer que talvez eu goste mais do visual do Eternal Love por ser mais simplista. Mas assim, eu gostei de ser diferente na época, sabe? Pra não ficar muito igual. Eu achei legal, já tem mais um gato na live, porque os gatos têm que aparecer na live. Se não aparecerem na live, eles não ficam felizes. Então, agora tá aparecendo ali o palácio, por exemplo, da Imperatriz Celestial. Você vê lá a textura, tá vendo? Das nuvens nas pilastras. Então, eu gostei disso na época, dessa diferenciação que eles fizeram. Eu não sei se era proposital na época ou não, mas aí me deu um visual bem diferente e eu curti isso. E é tudo muito bonito, é claro. É lindo. Eu falei, comparando com Eternal Love, eu gosto mais do visual de Eternal Love, mas não que eu não goste aqui. Fala, Gervásio. É que uma coisa que você me falou agora, dos efeitos práticos que foram usados para gerar efeitos especiais antes da pós-produção, isso me lembra muito um outro gênero que eu gosto muito, que é o Tokusatsu, que eles usam muito efeitos práticos. Atualmente eu uso muito especial, mas algumas empresas, por exemplo, a Tsuburaya, que é dona do Ultraman, todo o efeito prático. As maquetes têm detalhes, que você vê os carrinhos, as casas, tudo com detalhes. E eu gosto muito quando vejo uma produção usar efeitos práticos para fazer parte do efeito especial. Não quer dizer que não possa ter computação gráfica e tudo mais. Sim. Mas eu acho que tem que ser um complemento, não ser o principal. Isso que atualmente está me deixando chateado com por exemplo, comparativamente, com os filmes da Marvel. Eu me sinto incomodado que só tem pouca coisa prática. Isso incomoda. Lógico que incomoda, sim. A mim também. Eu também gosto de quando eles usam mais efeitos práticos. Eu também acho que ajuda na atuação e ajuda que acaba que fica melhor. Vou ler aqui uns comentários, o Nivaldo falando. Maíra, vamos fazer uma live até o fim da lua, primeiras impressões dos primeiros capítulos. Gente, olha só, a próxima live é Ashes of Love de novo. Aí a próxima a gente fala do Two Angels of the Moon, tá? Lá no dia, deixa eu confirmar aqui, dia 22, tá? Eu já tinha falado meio com eles sobre isso, né? Da gente já fazer uma live pra falar no meio do caminho. Porque eu sei que tá todo mundo coçando pra falar do drama. A Verônica falando que cada núcleo com o seu cenário feito meticulosamente. Foi exatamente o que eu falei, sabe? A gente repara que tem uma textura pra cada personagem. Isso é muito legal. Né? Deixa eu ver aqui. E, aliás, isso que foi uma das nossas reclamações em Star Love. Porque a gente estava esperando isso. Uhum. Como é o mesmo universo, isso foi uma das nossas reclamações. Sim. A Viviane falando que é verdade, o Fada Peixe tinha um animal, tinha a besta dos sonhos, né? Do sono. Era muito... E a gente vai falar agora, daqui a pouco a gente fala dele quando a gente for falar de efeitos especiais, mas ele tinha sim. Larissa, vocês que já assistiram, me tirem uma dúvida. Esse drama tem alguma enrolação? Ou os 63 episódios se complementam bem? Sem enrolação, Larissa. Se tivesse mais episódio, a gente assistia. Não tem momento assim que você fica, ai meu Deus, sabe? Não te dá aquela sensação de... Tem muito drama que causa isso hoje em dia, né? Ou alguns dramas que causam... O termo correto é barriga. Não tem barriga, não. Eu, pelo menos, não senti na época. Alguém de vocês sentiram barriga? Não, né? Em Ashes of Love, não. Né? Barriga, não. Também não. É um drama que você assiste todos os episódios sem se sentir entediado. Não tem isso, não. Aqui, a Alessandra confirmando. Olha, não é enrolado. Isso é mesmo. Eu também acho que não. Além do que não tem nenhum episódio desnecessário, né? Sim, não tem nada que aconteça que seja desnecessário a história. Eu também... Ele é muito envolvente.
Até a parte de reencarnação é muito... Porque tem reencarnação que é chata. Mas aqui não, ela é muito importante pro contexto da história. Pro desenvolvimento da Jimin, pra situação. É como se fosse um castigo, né? É uma armação que ela acaba tendo que reencarnar por uma armação lá da Imperatriz Celestial. Aí o Fênix pula atrás dela. Então tem todo um contexto que fica legal pra história. Não fica uma coisa que não tenha motivo de ser dentro da história. Isso eu achei legal. A Verônica falou, no início é um pouco enrolado, a Jimin tá insuportável, mas depois foi melhor. Gente, tem muitas pessoas que tem problema com a Jimin, sabe? Não é uma protagonista que é amada por todos. Ela não é a Baikian. Não é. Alessandra, não achei enrolado, foi bem direto, direcionado pro contexto da história. Também concordo, vamos lá. Deixa eu ver aqui, mais um comentário. O pessoal falando para a Alessandra anotar tudo. Verônica, apesar de que eu, amante de spoilers, acho que essa experiência seria melhor sem um spoiler em especial. A Larissa vai sair daqui sabendo de tudo hoje, vai ser complicado, né? Vai ser difícil ela não tomar muitos spoilers. Aí a Larissa tá, opa, eu quero, aí manda aqui. A pipoquinha, né? Da Alice. A outra foi fazer pipoca pra continuar assistindo a live. Eu comi pipoca hoje também.